pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Campelo, eu sou arquiteta e eu ensino outros arquitetos a empreenderem sem surtar. Nesse canal vocês vão ver muito conteúdo de gestão e comercial para arquitetos, para designers de interiores, para quem está entrando nesse mercado de trabalho ainda. Mas hoje a gente vai falar sobre projeto, mais especificamente sobre projeto executivo. Eu sou responsável pelos projetos executivos aqui dentro do escritório. Eu adoro, eu sou arquiteta que não curte criar, detesto criar, mas a parte técnica eu amo. E eu tô criando esse quadro novo que vamos ver o que vocês acham, mas basicamente eu vou abrir o executivo aqui com vocês e vou corrigindo os pontos mais importantes junto com vocês para vocês entenderem como projetar e como fazer melhor no projeto de vocês. Nesse vídeo eu vou estar com 3 roupas diferentes porque eu tive que gravar esse vídeo em 3 dias diferentes, mas tudo bem, vamos lá. Hoje a gente vai ver a marcenaria e marmoraria de um apartamento que a gente tá fazendo aqui na Monu Arquitetura, que é o meu escritório junto com os meus sócios, Salário e o Gui. E a gente tem esse primeiro executivo de marcenaria que é de um apartamento e eu sempre gosto de fazer com 2 telas, então eu tenho essa tela aqui e eu tenho uma outra tela onde estão passando as imagens do apartamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Então a gente usa um tour virtual em que eu vou rodando e vou enxergando tudo do apartamento, de cima a baixo, para poder, na hora do detalhamento, eu ter certeza que tudo está sendo contemplado. É um apartamento maravilhoso, com uma vista maravilhosa. E é isso, tá? Então eu vou mostrando, eu vou deixar aí na outra tela, mas eu vou mostrando pra vocês quando for necessário. E vou tentar explicar um pouco mais tecnicamente das coisas. Eu sou responsável pela essa parte de executivo e obra aqui dentro do escritório, então eu sou bem cri-cri. Essa é uma primeira planta que a gente gosta de fazer, que é de posicionamento de marcenaria, para a marcenaria entender exatamente o que é marcenaria. E aí a gente coloca os selos também de cada uma delas, né? Então a gente vai ter uma tabela em seguida, em que vai aparecer o que é marcenaria 47, o que é marcenaria 48, enfim, tudo bem explicadinho. A gente faz os nossos projetos todos no ArchiCAD, tá? Então, a segunda página, aí sim, a gente já tem a nossa tabela de especificação. Então, aqui está escrito exatamente o que é cada uma das coisas em ordem que elas estão acontecendo. E aí tem também o espaço em que elas estão. Dar uma lida geral e eu recomendo muito que vocês façam essa tabela porque ajuda bastante a marcenaria a entender o que está acontecendo. Vamos lá, já temos nossa primeira consideração enquanto eu estava lendo a lista ali. Tá vendo que aqui a gente tem uma churrasqueira e aqui a gente vai passar umas portinhas meio falsas, mas na verdade não são falsas porque a gente vai abrir para poder acessar aquele buraquinho que tem aqui na churrasqueira, sabe? Para guardar carvão e etc. Só que o que acontece? Menos de 5 centímetros que é só pra gente nivelar isso aqui tudo. Só que pra gente colocar uma porta, a gente precisa de uma dobradiça, né? E aí vai pelo menos uns 7 centímetros aqui. Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho essa bancada pra caber essa dobradiça. Aqui a gente já tem uma planta mais executiva e eu quero mostrar pra vocês a estrutura que a gente usa aqui. Então, o que a gente gosta de colocar aparecer nas nossas pranchas? Primeiro, na lateral, vai vir a legenda, então vai vir a marcenaria que vai estar sendo apresentada aqui. Aí a gente coloca também legenda nos materiais, para ficar um pouquinho mais fácil. Então aqui a gente tem que esse daqui é o 1, esse aqui é o 2, e vem aqui o código também. A planta baixa cotada, uma planta chave para a pessoa se encontrar, né, para a marcenaria se encontrar, ou seja, está dizendo que eu estou representando essa partezinha aqui, que é a da chapelaria. E uma imagem também para a marcenaria entender um pouco melhor. Estou de roupa nova para continuar, porque estamos num dia novo, eu não consegui terminar de corrigir ontem, e aí eu tô corrigindo hoje também, vamos lá. Gente, uma coisa legal pra vocês adicionarem no projeto de vocês, esse aqui é a parte do rack que a gente tá vendo, tá? É um repetidor de sinal. O repetidor de sinal é isso aqui, ó. Não necessariamente esse, né? Mas é um aparelhozinho que ele vai ligar os equipamentos que a gente tem, tipo de net, etc., no controle remoto. O que isso significa? Que eu vou conseguir guardar os aparelhos dentro aqui dessa parte do rack, que tá fechada, né, que com o controle remoto a gente não vai conseguir mudar de canal nem nada assim. Vou deixar como se fosse o passa-fio aqui em cima e vou colocar isso. Então, uma parte aqui vai no aparelhinho e essa outra vai ficar para fora. Essa outra, ela recebe o sinal do controle remoto na hora que você aponta e joga pro aparelho. Então, eu vou adicionar essa observação aqui para ela colocar uma linha de chamada, ou colocar esse passa-fio aqui de fato. Ah, mas essa equipe é maravilhosa, já estava escrito aqui que tinha que ser feito isso, perfeito, eu vou tirar aquele comentário. Uma coisa que é sempre legal vocês colocarem na planta de marcenaria também, especialmente da lavanderia, é o varal, tá vendo que a gente representa o varal aqui?
porque eu preciso ver se a abertura de alguma porta vai bater nesse varal, e isso costuma acontecer bastante. Então, nesse caso, a gente já consegue ver que o varal, ó, tá na frente de uma porta que é mais recuada, então não vai ter problema na hora que essa porta girar dessa maneira aqui. Deixa eu fazer um adendo muito importante. O legal no executivo, para ficar mais legível e que eu peço sempre, todas as vezes, para o pessoal fazer, é jogar as cotas para fora. Então, tá vendo essas cotas que estão aqui? O ideal é que elas estejam cotadas para cá. O que que acontece? Como a gente usa o ArchiCAD aqui dentro do escritório, se ela cotar para cá, né, e o desenho é todo integrado, ele vai invadir o outro quarto, né? Então a gente faz recortes de uma planta inteira para jogar nessa planta geral. Mas se você estiver fazendo os ambientes separados, se você estiver fazendo uma vista, né, porque daí é um desenho separado, faça sempre essas cotas por fora, porque facilita muito a leitura, a compreensão sua e dos fornecedores também. Outra coisinha que sempre acontece, a galera não presta atenção, é o sentido de abertura da porta. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A gente tem esse armário, que ele está representado aqui, tá vendo? E aí ela colocou como se esse armário, como se a porta desse armário estivesse abrindo assim, ó. Então ela vai girar para esse lado. E aí vai ficar muito ruim o acesso, ela vai ter que tirar a cadeira dela para ver as coisas. Então eu pedi para ela inverter, e aí agora o sentido de abertura vai ficar assim, a gente vai abrir para cá, porque daí vai ficar muito mais fácil a gente conseguir acessar o que tá aqui dentro. Agora eu tô olhando aqui esse corte desse armário, e uma coisa importante da gente pensar esse espaçamento de prateleira. Eu sempre projeto com uma trena ou com uma régua, alguma coisa assim do lado. Nesse caso eu já sei, mas é importante a gente ficar olhando, né? 23 centímetros de distância entre uma prateleira e outra é isso daqui. Olhando assim, não parece tão pouca coisa, mas imagina se tivesse um MDFzão indo até o fundo. Para você pegar uma blusa que tá lá atrás fica muito difícil. Então, nesse caso, eu vou pedir para ela tirar uma dessas prateleiras aqui e aí redividir, porque daí a gente vai ficar com cerca de 30 centímetros entre uma prateleira e outra, que é excelente. Uma outra coisa que eu acabei de perceber lendo aqui é que aqui ela colocou um basculante na porta de cima. Deixa eu ver na vista. Ó, exatamente isso. Ele tá como se fosse um basculante. Gente, lá em cima no maleiro não rola ser basculante, porque senão você só vai conseguir fechar com uma escadinha, né? Então imagina a gente colocar a mesma coisa na cozinha, você colocar um basculante lá em cima, ele vai ficar quase rente ao teto, pra você baixar depois vai ser impossível. Então eu vou pedir também pra ela trocar por uma porta de giro. Embora essa porta esteja um pouco grande demais para ser uma porta de giro, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente pede lá na loja quando a gente for fazer a marcenaria para eles dividirem aqui junto com as portas, que daí elas ficam menores. Outra coisa que eu tava reparando aqui é a altura desse varão. Ela não ficou tão ruim, né? Ficou com 1,81, que é um pouco alto, né? Só que o problema é que a gente perdeu 20 centímetros aqui em cima, tá vendo? Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir pra ela deixar 1,70 mais baixo, especialmente porque é um quarto de criança, embora não seja a criança que vai tirar a roupa dela por enquanto. 1,70 porque daí a gente fica com espaço para mais uma prateleira aqui em cima. Aí tava olhando esse outro armário. Ai, gente, tô com uma obra aqui, desculpa. Esse outro armário aconteceu o contrário. As prateleiras estão muito esparsas, daí quando elas ficam muito maiores que 30 centímetros, começa a fazer umas pilhas muito grandes de roupa. Tá? Então a gente vai diminuir elas para deixar com cerca de 30 centímetros e aumentar as gavetas. 15 centímetros não é nada para uma gaveta, porque vocês lembram, pensa numa gaveta, a parte de baixo dela não é rente com as laterais, com esses 15 centímetros. Ela é um pouco acima, porque aqui vai ter a corrediça, certo? Então por dentro vai ter tipo 10 centímetros, vai conseguir colocar 2 cuecas ali dentro, tá? Então eu vou pedir para aumentar essas gavetas para 20 centímetros e diminuir as prateleiras. E vamos para o detalhamento de marmoraria agora, tá? Então essa daqui é uma planta só de posicionamento para a marmoraria entender o que é marmoraria, onde que tá cada uma dessas bancadas, né? Então a gente coloca aqui, deixa eu só dar uma observada para ver se não faltou nada logo de cara. Acho que é isso, né? E aí aqui do ladinho a gente tem a nossa legendinha também. E aí essa daqui é uma prancha já com vista, né? A gente mantém a marcenaria, só que deixa mais clarinho. E aí a gente coloca a marmoraria com uma texturinha também, né? Faz o cortezinho, etc. Aqui é um display de bebida que a gente vai colocar, então vão ter garrafas aqui em cima, só que eu achei um pouquinho confuso de entender sem ter nenhuma imagem. Então eu pedi pra colocar uma imagenzinha aqui também. Aqui, gente, a gente tem a parte de uma lareira, né? Então a gente tem aqui uma base em pedra, o fundo em pedra e o topo em pedra também. Precisa ser em pedra para não pegar fogo, né? Se for um MDF.
E a gente tem que respeitar essa distância aqui entre a base e o topo por causa da chama da lareira, tá? E aí, a gente não definiu exatamente quais são as pedras ainda. Tem que ser uma pedra natural ou um porcelanato, né? Então é isso aqui. Não pode ser, por exemplo, um quartzo, porque o quartzo tem resina e aí ele vai derreter todo, não funciona. E aí, nesse caso aqui, ficou faltando, que é muito importante, uma planta baixa. Aqui a gente tem uma planta baixa, né? Mas tá pegando esse topo aqui. Uma planta baixa só dessa base aqui, de repente até um corte, pra ficar claro essa parte aqui da lareira. Gente, é isso desse executivo de marcenaria e marmoraria. Trouxe alguns detalhes mais relevantes aí pra vocês. Infelizmente pra vocês, infelizmente pra gente, tinha pouquíssimos erros nesse executivo. É, Ele tava muito bom, foi um dos melhores executivos que eu já corrigi, tava super bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, né? A intenção é trazer aí sempre essas questõezinhas que às vezes a gente não pensa, às vezes passa batido, às vezes a gente não sabe mesmo, que a gente só vai aprendendo na prática da profissão, na hora que tá construído e o cliente reclama ou que a gente percebe. Então, gente, se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou trazer sempre vídeos como esse, mas também na parte de gestão e comercial, que é isso que eu ensino de fato. Caso eu não tenha falado ainda, esse é meu primeiro vídeo pro YouTube, então acho que eu esqueci de várias coisas, mas eu sou Juliana Campelo, sou arquiteta, sou da Mono Arquitetura e eu sou mentora de arquitetos que querem empreender sem surtar. Tchau, até a próxima!